Poeta, gramático, dramaturgo e educador, José de Anchieta chegou ao Brasil em 1553, integrando a comitiva do então nomeado segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa. O grande Piaí, que em tupi quer dizer Supremo Pajé Branco, como era conhecido e chamado pelos índios aqui, Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias em 1534 e faleceu na atual cidade de Anchieta, estado do Espírito Santo, em 1597. Dono de um zelo religioso e de uma sensibilidade humana invejáveis, José de Anchieta marcou a literatura colonial brasileira com sua vasta produção intelectual. Por isso, deixá-lo de fora dos nossos estudos é cometer um atentado contra as letras brasileiras. Não sem mérito que José de Anchieta foi escolhido para o título de patrono dos nossos professores. Ele foi o primeiro intelectual a atuar aqui no Brasil que se tem registro em pelo menos 4 idiomas: o português, o espanhol, o latim e o próprio tupi, a língua falada pelos nativos. Aliás, foi ele quem nos legou a primeira gramática em tupi-guarani. Estudioso que era e profundamente envolvido com a sua missão, José de Anchieta não poupou esforços em catequizar e converter esses índios. E falando em catequese, foi ela quem orientou e determinou toda a produção literária religiosa daquele período. Além da poesia de fundo devocional, eclesiástico, José de Anchieta também usou o teatro como ferramenta pedagógica extremamente eficiente. Notem que a estrutura do poema A Santa Inês, que nós acabamos de ver, revela um homem um tanto primitivo ainda, meio ligado à idade medieval pelo uso das redondilhas, a redondilha maior com 7 sílabas métricas e a menor com 5 sílabas métricas, além das quintilhas, que eram características dos poemas de Anchieta. Quando ele escrevia para os índios ou para os colonos, que já conheciam um pouco o idioma geral falado na costa brasileira, criado inclusive pelo próprio Anchieta, justamente para facilitar o contato com os nativos, ele usava geralmente o tupi. Porém, a transposição da mensagem católica para o idioma dos índios era uma tarefa que exigia grande, enorme esforço, porque penetrar no imaginário daqueles homens e daquelas mulheres requeria muita criatividade e imaginação. José de Anchieta chegou a dominar de tal forma o tupi que ele verteu para esse idioma todo o catecismo católico com suas crenças e obras de fé. Ele também produziu algumas peças religiosas de teatro usando o elenco totalmente formado por indígenas.
Como eu falei antes, os poemas de José de Anchieta contêm uma espiritualidade livre, não contaminada, digamos assim, pelos fortes ventos da reforma protestante. Contudo, pessoal, diferente dos autos, que são aquelas encenações teatrais mais propriamente destinadas à conversão e edificação de índios e de colonos, esses poemas contêm também uma forte dose de literalidade, no sentido artístico do termo. Aí surge uma pergunta: o quinhentismo não é a literatura de informação, da catequese? Sim, é. Entretanto, conforme eu falei num vídeo anterior, os tempos cronológicos que demarcam, que definem o início e o fim de cada tendência e escola literária não é algo exato, preciso, cronologicamente rigoroso, com uma data para iniciar e uma para terminar. O ano de 1601, por exemplo, convencionou se estabelecer como o final do período quinhentista. Porém, olhando para os poemas de José de Anchieta, nós podemos concluir que esse final do quinhentismo aconteceu antes de 1601, porque nós vemos ali também já amostras do estilo literário barroco. E é sobre esse momento literário, o barroco, que eu quero falar um pouquinho no próximo vídeo. Até lá então, um abraço em todos.